O sol de Fortaleza parecia mais forte naquele dia. O calor subia do asfalto como se a cidade inteira estivesse respirando fogo, e o vento que vinha do mar não era suficiente para aliviar. Aviões pousavam e decolavam como sempre, mas um deles chamava a atenção, não pelo barulho, mas pelo silêncio elegante que carregava. Era um jato particular. Dentro dele, Arno observava pela janela com um olhar distante. Acostumado a cidades frias, prédios de vidro e reuniões milionárias, aquele cenário era quase outro planeta. Ele não estava ali por escolha emocional. Era apenas mais um destino, mais um contrato, mais uma negociação. Para ele, tudo era negócio. Quando desceu do jato, o impacto foi imediato. O calor o envolveu como um abraço inesperado. Ele ajustou o terno caro, já começando a se incomodar com o suor que surgia na testa. Ao seu redor, tudo era diferente. O jeito das pessoas, o ritmo, os sons. A vida parecia mais viva ali. Mas Arno não estava interessado nisso. Ou pelo menos, ainda não. Horas depois, já na entrada da empresa onde aconteceria sua reunião, ele caminhava com passos firmes, cercado por funcionários atentos. Conversas sobre números, contratos e prazos preenchiam o ambiente. Tudo seguia exatamente como ele conhecia. Previsível, controlado, frio. Até que algo quebrou esse padrão. Um cheiro. Simples, mas impossível de ignorar. Era cheiro de comida frita, pastel. Arno franziu levemente a testa, desviando o olhar pela primeira vez do celular. Foi quando viu, ali logo na entrada, um carrinho simples. Nada sofisticado. Nada planejado. Apenas uma estrutura pequena, com uma panela quente, massa sendo preparada e um movimento constante de clientes indo e vindo. E atrás daquele carrinho, ela, Janaína. O cabelo preso de forma simples, algumas mechas soltas por causa do calor, a pele levemente brilhando de suor, o rosto marcado não por maquiagem, mas por esforço e vida real. E mesmo assim, havia algo ali, um sorriso. Não era forçado. Não era profissional, não era estratégico. Era verdadeiro. Ela entregava um pastel a um cliente, rindo de algo que ele disse. Um riso leve e solto, como se o mundo não fosse tão pesado quanto realmente era. E aquilo travou Arno. Por um instante, o milionário que lidava com milhões de dólares todos os dias, simplesmente parou. Sem perceber, ele diminuiu o passo. Senhor Arno, chamou um dos funcionários, sem entender, mas ele não respondeu. Seus olhos estavam fixos nela. Não fazia sentido. Ele já tinha visto mulheres lindas, sofisticadas, influentes. Já esteve em festas luxuosas, cercado de pessoas que fariam qualquer coisa para chamar sua atenção. Mas nenhuma delas tinha aquele sorriso. Nenhuma delas parecia tão real. Janaína, sem saber, levantou o olhar por um segundo, e os olhos deles se encontraram. Foi rápido. Um segundo, talvez menos, mas suficiente. Ela estranhou. Um homem de terno caro, claramente fora daquele cenário, olhando diretamente para ela. Não era comum. Não fazia parte da rotina. Ela desviou o olhar, voltando ao trabalho. Mas Arno não conseguiu fazer o mesmo. Algo dentro dele, algo que ele não sentia há anos, despertou. Não era desejo, não era curiosidade comum. Era interesse verdadeiro. E isso o assustou mais do que qualquer negociação milionária. Vamos, senhor, insistiu o funcionário. Arno piscou como se voltasse à realidade. Olhou novamente para o prédio à sua frente. Depois, para o carrinho de pastel. E por um instante algo mudou dentro dele. Algo pequeno, mas perigoso. Ele entrou na empresa, mas deixou uma parte de si, do lado de fora. Bem ali, naquele sorriso que ele ainda não conseguia esquecer. E sem saber, aquele seria o começo de tudo. Na manhã seguinte, Fortaleza acordou do mesmo jeito. Quente, barulhenta, viva. Mas para Arno, nada estava igual. Ele tentou manter a rotina. Reuniões marcadas, números na tela, decisões rápidas. Tudo funcionando como sempre. Só que havia um detalhe fora do lugar. Sua mente não estava ali. Ela voltava, insistentemente, para o mesmo ponto. O carrinho de pastel, o sorriso, os olhos. Aquilo o incomodava. Não fazia sentido. Ele não era um homem que se distraía com facilidade, muito menos por algo tão simples. Ou pelo menos, era o que ele acreditava. No meio de uma reunião importante, enquanto um executivo falava sobre lucros e expansão, Arno se pegou olhando pela janela. O movimento da rua lá embaixo parecia distante, quase como um chamado silencioso. Senhor Arno, o que acha dessa proposta? Perguntou um dos diretores. Ele demorou um segundo a mais do que o normal. Depois analisamos, respondeu seco, tentando retomar o controle. Mas não conseguiu. Minutos depois levantou-se. Preciso de um intervalo.
Sem dar explicações, saiu da sala. Os olhares se cruzaram atrás dele, confusos. Aquilo não era típico. Arno nunca interrompia uma reunião. Nunca. Mas naquele dia, algo estava mais forte. Ao sair do prédio, o calor o atingiu novamente, mais intenso do que lembrava. Ele afrouxou discretamente a gravata e respirou fundo. O som da rua, os carros, as vozes, tudo parecia mais alto, mais real. E então, ele viu. O carrinho continuava lá, como se estivesse esperando. Janaína estava trabalhando como no dia anterior, ágil, concentrada, atendendo uma pequena fila de clientes. Movimentos rápidos, mãos habilidosas, atenção dividida entre fritar, montar e entregar. Sem perceber, Arno se aproximou. Cada passo parecia mais lento, mais consciente. Quando chegou perto, ficou alguns segundos em silêncio, apenas observando. O cheiro do pastel era ainda mais forte ali, misturado com o calor, com o barulho da rua. Criava uma cena completamente diferente de tudo que ele conhecia. "Vai querer de quê?" perguntou ela sem olhar, já acostumada com o fluxo constante. A voz dela era simples, direta, mas havia algo ali, leve. Arno abriu a boca, mas não respondeu imediatamente. Ele não sabia. Nunca tinha parado para pensar nisso. "Eu..." hesitou por um segundo. "Qual você recomenda?" Janaína levantou o olhar, e ao reconhecer o homem do dia anterior, ficou levemente surpresa. Não o suficiente para travar, mas o bastante para perceber que aquilo não era comum. Ela deu um pequeno sorriso. "O de carne é o mais pedido." Ele assentiu. "Então vai esse." Enquanto ela preparava, Arno observava cada detalhe. A forma como ela dobrava a massa, a atenção ao colocar no óleo, o cuidado ao virar no momento certo. Não era apenas trabalho automático. Havia dedicação. Havia orgulho. "Não é daqui, né?" ela comentou, quebrando o silêncio. Ele soltou um leve sorriso de canto. Uma risada de verdade. "Acho que é o melhor que já comi." Ela arqueou a sobrancelha. "Tá exagerando." "Não estou." E, pela primeira vez em muito tempo, ele não estava. Janaína riu, balançando a cabeça. "Você não está acostumado com comida de verdade." A frase foi simples, mas bateu diferente. Arno ficou em silêncio por um instante. Talvez ela estivesse certa. Ele pagou, mas não saiu imediatamente. Ficou ali, comendo devagar, observando, vivendo algo que, para qualquer outra pessoa, seria apenas um lanche comum. Mas para ele, era novo. Quando terminou, limpou as mãos e respirou fundo. "Acho que vou voltar amanhã." Ele não planejava dizer isso. Simplesmente saiu. Janaína deu de ombros como se fosse apenas mais um cliente. Todo mundo volta. Mas quando ele se afastou, ela olhou. Por um segundo a mais. Havia algo diferente ali. Algo que ela ainda não entendia. E Arno, caminhando de volta para o prédio, percebeu uma coisa que não podia negar. Ele não tinha voltado por causa do pastel. E no fundo, ele já sabia disso. No terceiro dia, Arno não tentou mais lutar contra aquilo. Não fingiu concentração. Não se perdeu em planilhas tentando se distrair. Nem esperou o intervalo chegar. Ele simplesmente foi. Antes mesmo da primeira reunião terminar, já estava olhando o relógio com uma inquietação incomum. O tempo parecia mais lento, como se cada minuto tivesse decidido testar sua paciência. Aquilo não era normal. Ele sabia, mas também não fazia questão de impedir. Assim que surgiu a primeira brecha, levantou-se com naturalidade controlada, ignorando os olhares discretos ao redor. "Já volto", disse sem dar espaço para perguntas. Dessa vez ninguém tentou impedir, mas todos perceberam. Algo estava diferente no homem que nunca saía do controle. Do lado de fora, o calor parecia ainda mais intenso. O sol alto refletia no chão e obrigava qualquer um a apertar os olhos. Mas Arno nem ligou. Ele já sabia exatamente para onde estava indo. E, estranhamente, aquilo o deixava mais leve. Quando virou a esquina, viu o carrinho. O mesmo movimento, a mesma simplicidade. E ela, Janaína, estava ali como se nada tivesse mudado. Como se aquele lugar fosse um ponto fixo no meio de um mundo que não parava. Mas dessa vez, ela percebeu antes. Levantou o olhar e o viu se aproximando. E, diferente dos outros dias, não fingiu que não reconhecia. Um pequeno sorriso apareceu. "Olha só", disse com leve ironia. O gringo voltou. Arno sorriu de volta. "Eu disse que voltaria." "Disse mesmo", respondeu ela, virando um pastel no óleo com habilidade. "Mas achei que era conversa." Ele encostou levemente ao lado do carrinho, ignorando completamente o fato de que aquilo não combinava com sua imagem. "Eu não costumo falar coisas à toa." Ela lançou um olhar rápido, avaliando. Então hoje vai ser o quê? Outro melhor pastel da sua vida?" Ele respirou fundo, como se pensasse. Mas a verdade era simples. "O mesmo." Ela riu sem conseguir evitar. "Sabia."
Enquanto preparava, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era diferente, como se não precisassem preencher cada segundo com palavras. Mas ainda assim ela quebrou o clima. "E aí, Rico?" disse com um leve sorriso. "O que você faz da vida?" Ele levantou uma sobrancelha. "Rico? Ué?" Ela deu de ombros. "Você nem tenta disfarçar." Arno soltou uma pequena risada. "Negócios." "Que tipo?" "Vários." Ela fez uma expressão de quem não ficou satisfeita. Resposta de quem não quer responder. Ele inclinou a cabeça reconhecendo. "E você?" desviou. "Eu vendo pastel." Respondeu simples, como se fosse óbvio. "Eu sei disso", disse ele com um leve sorriso. "Mas não é só isso." Ela parou por um segundo. Não completamente, mas o suficiente para mostrar que a pergunta tocou em algo. "É o que paga as contas." Respondeu mais neutra dessa vez. Arno percebeu a mudança e não insistiu. Quando ela entregou o pastel, ele segurou com mais naturalidade, como se já fizesse parte daquele cenário. "Você sempre trabalhou aqui?" perguntou. "Desde nova", disse, olhando para a rua. "A vida não dá muita opção para quem nasce sem nada." A frase não veio carregada de tristeza, veio carregada de realidade, e isso pesou mais. Arno ficou em silêncio por alguns segundos. "E você nunca quis sair daqui?" Ela deu uma leve risada, mas não era de humor. Era de quem já pensou nisso 1000 vezes. "Querer? Todo mundo quer." Ela olhou para ele. "Mas querer não é o suficiente." O barulho do óleo fritando preencheu o espaço por um instante. Arno deu uma mordida no pastel, mas dessa vez prestou menos atenção no sabor, e mais nela. "E você?" ela perguntou de repente. "Por que vem aqui todo dia?" A pergunta foi direta, sem rodeio, sem defesa. Arno travou por um segundo. Ele poderia responder qualquer coisa fácil. "Porque é bom." "Porque é rápido." "Porque é perto." Mas nenhuma dessas respostas era verdade. E, pela primeira vez, ele não quis mentir. "Porque aqui é diferente." Ela franziu levemente a testa. "Diferente como?" Ele olhou ao redor. A rua, o movimento, o calor, o barulho. Depois voltou para ela. "Aqui, parece real." Janaína ficou em silêncio. Por um momento não soube o que dizer. Porque de alguma forma, ela entendeu, mas não queria mostrar. "Você é estranho", disse tentando quebrar o peso daquilo. Ele sorriu. "Já me disseram isso antes." Ela balançou a cabeça, voltando ao ritmo de trabalho. Mas agora, havia algo diferente no olhar dela. Uma curiosidade nova. Um cuidado leve. Como se, sem perceber, ela tivesse começado a prestar mais atenção nele também. Do outro lado da rua, 2 funcionários da empresa observavam. "É ele mesmo?" Um perguntou em choque. "É." O outro respondeu incrédulo. "O chefe comendo pastel na rua." "Todo dia?" "Parece que sim." Eles trocaram olhares. Sem entender. Sem acreditar. Mas Arno não ligava. Pela primeira vez em muito tempo, a opinião dos outros não tinha peso. Quando terminou, ele não saiu imediatamente. Ficou ali, apoiado, presente. E isso dizia mais do que qualquer palavra. Janaína percebeu, mas não comentou. Só deixou. Porque, no fundo, ela também não queria que aquele momento acabasse tão rápido. Depois de alguns minutos, ele se afastou. Mas antes de ir, disse: "Até amanhã." Dessa vez não foi uma dúvida, foi uma certeza. Janaína observou ele indo. E, sem perceber, sorriu. Um sorriso diferente, mais leve, mais verdadeiro. Porque pela primeira vez, aquilo já não parecia só um cliente voltando. Parecia o começo de algo que nenhum dos dois ainda sabia explicar. No quarto dia, algo mudou antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Janaína acordou mais cedo que o normal. Não porque precisava, mas porque sua mente não parava. Enquanto organizava as coisas para sair, percebeu que estava prestando atenção em detalhes que antes passavam despercebidos. Escolheu uma blusa mais arrumada. Prendeu o cabelo com mais cuidado. Até o jeito de se olhar rapidamente no espelho foi diferente. Ela percebeu, e não gostou disso. "Deixa de besteira, Janaína." Murmurou para si mesma, tentando ignorar. Mas não conseguiu. Quando chegou ao ponto onde montava o carrinho, o movimento ainda estava começando. Montou tudo como sempre. Óleo, massa, recheio, guardanapos. Cada resto automático, mas com a cabeça longe, pensando nele. E isso já era um problema, porque Janaína conhecia bem a vida, sabia o lugar dela no mundo, sabia como as coisas funcionavam. E aquilo não fazia sentido. Do outro lado da cidade, Arno também não estava no seu padrão habitual. Vestido para mais um dia de reuniões, ele parou por alguns segundos em frente ao espelho do hotel. Ajustou o colarinho, observou o próprio reflexo, e algo ali parecia deslocado. Não era o terno, era ele.
Respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão que não cabia no seu estilo de vida. E tomou. Quando chegou à empresa, os funcionários já notaram de imediato. Os cochichos eram mais evidentes agora. Olhares seguiam cada passo dele com curiosidade e até certo julgamento. Ele vai de novo? Alguém sussurrou. Tá na cara. Mas Arno não se incomodou. Dessa vez nem esperou. Mal deixou os documentos sobre a mesa e já se levantou. Senhor Arno, temos uma reunião em 5 minutos. Alertou um dos assistentes. Ele parou por um segundo. Pensou. E respondeu com uma calma inesperada. Reagenda. O silêncio que veio depois foi pesado. Porque aquilo não era só incomum. Era impensável. Sem olhar para trás, ele saiu. E foi. Quando virou a esquina, viu o carrinho. E viu ela. Janaína estava organizando algumas coisas, de cabeça baixa, concentrada. Mas como se sentisse, levantou o olhar no exato momento em que ele se aproximava. Os olhos se encontraram. E dessa vez, nenhum dos dois desviou. Você não cansa mesmo, né? Ela disse, tentando parecer natural. Mas havia algo na voz. Uma leve tensão. Arno deu um meio sorriso. Acho que não. Ela cruzou os braços por um segundo, observando ele como se estivesse tentando entender algo mais profundo. Isso aqui não é lugar para você. A frase veio direta, sem filtro, sem suavizar. Ele não pareceu ofendido. Pelo contrário. E quem decide isso? Ela respirou fundo, desviando o olhar por um instante. A vida, respondeu. Cada um tem seu lugar. O barulho do óleo começou a subir novamente, preenchendo o espaço. Arno deu um passo mais perto. Não invasivo, mas firme. E se eu não acreditar nisso? Ela olhou de volta, agora mais séria. Aí você tá se enganando. O clima mudou. O que antes era leve, agora carregava algo mais denso, mais real, mais perigoso. Você nem me conhece, ela continuou. Não sabe da minha vida. Nem eu da sua. Então me conta, disse ele sem hesitar. Aquilo pegou ela desprevenida. Janaína ficou em silêncio por alguns segundos, porque não esperava essa resposta. Porque não era assim que as coisas funcionavam. Não é assim, disse mais baixo. Por que não? Ela respirou fundo, claramente incomodada. Porque gente como você não fica. A frase saiu mais carregada do que ela pretendia. E naquele momento, não era mais só sobre ele. Era sobre tudo. Sobre decepções, sobre realidade, sobre limites que ela aprendeu a não ultrapassar. Arno percebeu. E, pela primeira vez, não teve uma resposta imediata. Porque, no fundo, ele não podia garantir o contrário. O silêncio entre os dois se estendeu, mas não era vazio. Era cheio de significado. Janaína voltou a mexer no carrinho, tentando retomar o controle da situação. Vai querer o mesmo de sempre? Perguntou, agora mais profissional, mas ele não respondeu de imediato. Eu não sei quanto tempo vou ficar, disse, olhando direto para ela. Ela parou. Só por um segundo, mas foi o suficiente. Tá vendo? Murmurou, quase como um desabafo. Ele percebeu. Mas eu sei que enquanto eu estiver aqui, eu vou ver. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse tentando não sentir aquilo. Porque, no fundo, aquilo já estava começando a mexer com ela. E isso era exatamente o que ela não podia permitir. Quando entregou o pastel, evitou encostar nele. É melhor você não se acostumar, disse firme. Ele pegou, mas não desviou o olhar. Acho que já é tarde para isso. Ela não respondeu. Porque não tinha resposta. Porque pela primeira vez em muito tempo, ela estava perdendo o controle da própria história. E isso assustava mais do que qualquer dificuldade que já tinha enfrentado. Arno deu a primeira mordida. Mas, diferente dos outros dias, o sabor não era o foco. Era o momento. Era o conflito. Era ela. Quando terminou, ficou alguns segundos ali. Mas dessa vez, o silêncio não era confortável. Era pesado. Carregado de algo que nenhum dos dois queria admitir. Antes de sair, ele disse, até amanhã. Mas não soou como antes. Soou como uma dúvida. Janaína não respondeu. Apenas observou ele ir embora. E quando ele sumiu na esquina, ela soltou o ar que nem percebeu que estava prendendo. Passou a mão no rosto, tentando voltar ao normal. Mas já não era mais. Porque agora, não era só um homem rico comprando pastel. Era algo que podia mudar tudo. E ela sabia disso. Por isso, precisava parar, antes que fosse tarde demais. O quinto dia amanheceu com um peso diferente. Não era o calor. Não era o movimento da cidade. Era algo mais silencioso, mais interno. Janaína demorou mais para sair de casa. Sentada na beira da cama, ficou olhando para o chão por alguns minutos, como se estivesse tentando organizar pensamentos que insistiam em se misturar. A cabeça dizia uma coisa. O coração, outra completamente diferente. Ela já tinha decidido.
Não podia continuar daquele jeito. Não podia. Levantou-se com firmeza, como quem tenta recuperar o controle. Se arrumou de forma simples, como sempre fez, sem se permitir pensar demais, sem dar espaço para dúvidas. Quando chegou ao carrinho, montou tudo no automático. Mas, diferente dos outros dias, evitava olhar para a esquina, como se ao não olhar pudesse impedir que ele aparecesse. Do outro lado, Arno também não teve uma manhã comum. Pela primeira vez em muito tempo, ele ignorou completamente a agenda. Chamadas não atendidas, mensagens acumulando, reuniões sendo remarcadas sem explicação clara. Ele estava inquieto, mas não era uma inquietação ruim. Era algo que puxava, algo que chamava. E ele já sabia exatamente para onde. Quando chegou perto da rua onde ficava o carrinho, diminuiu o passo. Algo parecia diferente. O movimento estava ali. O cheiro também. Mas havia uma tensão no ar que ele não conseguia explicar. E então ele viu. Janaína estava trabalhando, mas não como antes. Sem sorriso, sem leveza, sem olhar para os lados. Aquilo bastou. Ele se aproximou, mais devagar dessa vez. Bom dia, disse com um tom mais calmo. Ela respondeu sem olhar. Bom dia. Frio, direto, diferente. Arno percebeu na hora. Vai querer? Perguntou ela, ainda focada no carrinho. Ele hesitou por um segundo. Quero. Mas não era só o pastel. E ela sabia. Preparou tudo em silêncio. Cada movimento preciso, rápido, evitando qualquer contato visual. O barulho do óleo parecia mais alto que o normal. O silêncio entre eles, mais pesado. Quando entregou, fez questão de não encostar. Aqui. Ele pegou, mas não deu a primeira mordida. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Ela respirou fundo. E dessa vez não evitou. Levantou o olhar. E o que havia ali não era raiva, era defesa. Não, respondeu. Ele sustentou o olhar. Você tá diferente. Ela soltou um pequeno suspiro, como quem já esperava por aquilo. Eu só tô sendo real. A frase ficou no ar. Arno franziu levemente a testa. E antes não era? Ela deu um passo para trás, cruzando os braços. Antes eu tava esquecendo. Silêncio. Agora era ele quem não tinha resposta imediata. Esquecendo de quê? Perguntou mais baixo. Ela demorou alguns segundos, mas decidiu falar. Do meu lugar. As palavras saíram firmes, mas havia dor por trás. Isso aqui, ela continuou apontando ao redor, é a minha realidade. Eu acordo cedo, trabalho o dia todo, luto para manter as coisas funcionando. Não tem glamour, não tem escolha fácil. Ele ouviu, sem interromper. E você... Ela olhou direto para ele. Você não vive isso. Arno respirou fundo. Eu sei. Sabe mesmo? Ela retrucou, com um leve tom de desafio. Ele não recuou. Talvez não do mesmo jeito. Mas sei o que é perder coisas. O que é ficar vazio mesmo tendo tudo. Ela balançou a cabeça, negando. Não é a mesma coisa. O silêncio voltou. Mas dessa vez, mais intenso, mais verdadeiro. Isso não vai dar em nada. Ela disse finalmente. Você vai embora. Eu vou continuar aqui. E pronto. Simples, direto. Como um corte. Arno olhou para ela por alguns segundos, como se estivesse tentando encontrar algo além daquelas palavras. E se não for assim? Ela soltou uma risada curta. Sem humor. Você ainda não entendeu. Então me faz entender. Ela respirou fundo e deu o passo que estava evitando desde o início. Eu não quero me machucar. A sinceridade veio crua, sem proteção, sem rodeio. E naquele momento, tudo fez sentido. Para ele, para ela, para tudo. Arno não respondeu de imediato. Porque pela primeira vez, aquilo não era sobre convencer, era sobre sentir. Eu também não, disse finalmente. Ela olhou surpresa, mas não falou nada. Porque, no fundo, ela sabia que não era tão simples assim. Então é melhor parar agora, completou. Arno assentiu lentamente, mas havia algo no olhar dele. Algo que não combinava com desistência. Ele deu uma mordida no pastel, mas não comentou, não elogiou, não brincou. Terminou em silêncio. E isso doeu mais do que qualquer palavra. Quando terminou, colocou o dinheiro no carrinho. Fica com o troco. Ela não respondeu. Ele ficou ali por mais um segundo, como se esperasse algo. Mas nada veio. Então ele se virou e começou a andar. Dessa vez, sem dizer até amanhã. E isso fez tudo parecer mais definitivo. Janaína acompanhou com o olhar. Sem perceber. Sem querer. E, quando ele desapareceu na esquina, algo apertou. Forte. Ela fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. E voltou ao trabalho. Como se nada tivesse acontecido. Mas, no fundo, ela sabia. Nada mais estava igual. Porque, pela primeira vez, ela não estava fugindo dele.
Estava tentando fugir do que estava sentindo. E isso era muito mais difícil. O sexto dia chegou silencioso, sem expectativa, sem ansiedade. Pelo menos, era isso que Janaína tentava convencer a si mesma. Ela acordou com o mesmo cansaço de sempre, mas com algo diferente no peito. Não era dor exatamente. Era uma ausência. Um vazio pequeno, mas insistente. Mesmo assim, levantou. Seguiu a rotina, como se nada tivesse mudado. Como se aquilo tivesse acabado no dia anterior. E por fora, parecia mesmo. O carrinho estava no lugar de sempre. O óleo esquentando, a massa sendo preparada, os primeiros clientes chegando. Tudo funcionando como qualquer outro dia. Mas faltava algo. Ou melhor, alguém. E ela percebeu isso antes mesmo de admitir. Os olhos, sem querer, escapavam para a esquina. De novo. E de novo. E de novo. Mas ele não vinha. Do outro lado da cidade, Arno também não estava onde deveria. Sentado em uma sala ampla, com ar-condicionado frio e paredes de vidro, ele olhava para uma tela cheia de números que, naquele momento, não significavam nada. Um dos diretores falava, explicava, argumentava, mas a voz parecia distante, como um som abafado. Senhor Arno? Chamou, tentando puxar sua atenção. Ele piscou, como se voltasse. Sim, precisamos da sua decisão. Silêncio. Arno respirou fundo. Olhou para os papéis. Depois, desviou o olhar. Façam o que acharem melhor. A resposta veio automática. Vazia? E aquilo não era ele. Nunca foi. O diretor trocou um olhar com os outros. Confuso. Preocupado. Mas ninguém questionou. Porque, no fundo, ninguém ali conhecia o que estava acontecendo dentro dele. Minutos depois, Arno se levantou. Mas dessa vez, não foi até a rua. Ele ficou, tentando, se obrigando a continuar, se convencendo de que aquilo era o certo, de que precisava voltar ao controle, de que precisava esquecer. E por algumas horas, conseguiu. Já Janaína não teve a mesma sorte. O dia avançava, e a ausência dele começava a pesar mais do que ela esperava. Cada cliente atendido, cada pastel entregue, tudo parecia mais mecânico, sem leveza, sem distração. Ei, Janaína, chamou uma cliente. Tá tudo bem? Ela forçou um sorriso. Tá sim. Mas não estava. E era visível. O tempo passou mais devagar, arrastado. E quando o movimento diminuiu, o silêncio chegou com força. Ela se apoiou no carrinho por um instante. Respirou fundo, tentando entender por que aquilo estava afetando tanto. Não fazia sentido. Era só um homem. Um cliente. Alguém que apareceu e foi embora. Como muitos outros. Mas não era igual. Ela sabia disso. E isso era o problema. No fim da tarde, começou a organizar as coisas para encerrar. Movimentos lentos, sem pressa, sem vontade de ir embora e sem motivo para ficar. Quando terminou, olhou mais uma vez para a esquina. Vazia? E aquilo? Confirmou. Trouxe um aperto. Enquanto isso, Arno caminhava sozinho pelo quarto do hotel. Sem gravata, sem postura, sem aquela segurança que sempre carregava. O celular tocava. Notificações surgiam, mas ele ignorava. Parou em frente à janela, olhando a cidade lá fora. Luzes, movimento, vida. E mesmo assim, algo faltava. Ele fechou os olhos por um instante. E a imagem veio. O carrinho, o sorriso, a voz, Janaína. Ele abriu os olhos rapidamente, como se quisesse afastar aquilo. Mas não conseguiu. Porque não era só memória, era sentimento. E isso não se controla. Sentou na beira da cama, passando a mão no rosto. Frustrado, confuso. E pela primeira vez em muito tempo, sem saber o que fazer. Isso é loucura, murmurou. Mas no fundo, sabia que não era. Era real. E isso assustava mais. A noite caiu. Fortaleza seguiu viva como sempre. Mas para os dois, o mundo parecia mais quieto, mais pesado. Janaína deitou olhando para o teto, tentando dormir. Mas o sono não vinha. Pensamentos se repetindo. Momentos voltando. Palavras ecoando. Eu não quero me machucar. Ela virou para o lado, fechou os olhos. Mas uma pergunta insistia. Será que já não era tarde demais? Arno também não dormia. Deitado, olhando para o teto do hotel, com o ar-condicionado frio contrastando com o calor que ainda sentia por dentro. Ele pensou em ir. Pensou em levantar, sair, voltar até lá. Mas não foi. Ficou, imóvel, dividido, entre o que sempre foi e o que estava começando a sentir. E naquela noite, nenhum dos dois teve respostas. Só o silêncio, só a distância. E a certeza de uma coisa que começava a ficar impossível negar. Quando algo é verdadeiro, mesmo longe, não desaparece, só cresce.
O 7º dia começou diferente antes mesmo do sol nascer por completo. Arno não dormiu. Virou a noite entre pensamentos, lembranças e um incômodo que não o deixava em paz. Não era só saudade. Era algo mais profundo. Uma sensação de que estava deixando escapar algo importante. E isso ele não sabia lidar. Acostumado a controlar tudo, a decidir tudo, a não perder nada. Aquela sensação de impotência o incomodava de um jeito novo. Quando o primeiro raio de luz entrou pela janela do hotel, ele já estava de pé. Sem pensar muito, sem planejar. Apenas decidiu. Tomou um banho rápido, vestiu uma roupa mais simples, sem terno, sem formalidade, e saiu. Sem avisar ninguém, sem olhar a agenda, sem dar explicações. Porque pela primeira vez, não era sobre negócios, era sobre algo que ele não podia ignorar. Do outro lado, Janaína acordou com um cansaço estranho. Não físico, era emocional. Como se tivesse carregado algo pesado a noite inteira. Mesmo assim, levantou. Porque a vida dela não parava. Nunca parou. E não seria agora que pararia. Mas ao sair de casa, sentiu algo diferente no ar. Uma inquietação leve. Como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela tentou ignorar. Seguiu. Montou o carrinho. Começou o dia. Mas dessa vez, não evitou olhar para a esquina. Só olhou uma vez. E desviou rápido. Como se não quisesse criar expectativa. Mas já era tarde. Porque o coração não obedece tão fácil. Minutos depois, o movimento começou a crescer. Clientes chegando, pedidos sendo feitos, rotina acontecendo. E então, ele apareceu. Sem terno. Sem postura rígida. Sem aquela imagem distante. Apenas Arno. Caminhando na direção dela. Janaína viu. E por um segundo, travou. Porque aquilo não estava nos planos. Porque aquilo quebrava tudo que ela tentou construir dentro de si nos últimos dias. Ele parou na frente do carrinho, mas não falou imediatamente. Só olhou. E naquele olhar, havia algo diferente. Mais aberto, mais sincero, mais humano. Você voltou, ela disse, sem conseguir esconder completamente a surpresa. Ele assentiu de leve. Voltei. O silêncio entre os dois durou alguns segundos, mas não era desconfortável. Era intenso. Achei que não vinha mais. Ela completou, tentando manter o controle. Ele respirou fundo. Eu também achei. Aquilo a pegou desprevenida. Ela desviou o olhar, mexendo no carrinho para não demonstrar o quanto aquilo mexeu com ela. Vai querer o de sempre? Perguntou, voltando ao automático. Mas ele respondeu diferente dessa vez. Hoje não. Ela parou. Levantou o olhar. Não? Ele deu um pequeno passo mais perto. Hoje eu vim por outro motivo. O coração dela acelerou. E ela não gostou disso. Que motivo? Perguntou, tentando manter firmeza. Arno não desviou o olhar. Você. O mundo ao redor continuava. O óleo fritando. As pessoas falando. Os carros passando. Mas para eles, tudo parecia em silêncio. Janaína ficou sem reação por um segundo, mas se recompôs rápido. Não começa, disse mais defensiva do que gostaria. Eu não tô começando nada, respondeu ele com calma. Eu só não quero terminar algo que nem começou direito. As palavras foram simples, mas carregadas de verdade. Ela respirou fundo, tentando manter o controle da situação. Isso não faz sentido, Arno. Para mim faz. Para você é fácil, retrucou. Você pode ir embora quando quiser. Ele assentiu. Posso. Então pronto. Ela disse como se aquilo encerrasse tudo. Mas ele continuou. Mas eu não quero ir embora assim. Aquilo a fez parar. De novo. Assim como? Perguntou mais baixo. Ele hesitou por um segundo, mas decidiu ser direto. Fingindo que isso não aconteceu, o silêncio voltou. Mas agora, mais profundo, mais verdadeiro. Janaína olhou para ele tentando encontrar alguma mentira, alguma intenção escondida. Mas não encontrou, e isso era o mais perigoso. Você nem me conhece, disse quase como um último argumento. Ele deu um leve sorriso. Então me deixa conhecer. Simples, sem pressão, sem promessa exagerada. E justamente por isso, mais difícil de recusar. Ela fechou os olhos por um instante, pensando, sentindo, lutando. Porque tudo dentro dela dizia para manter distância, mas algo insistia em não deixar. Quando abriu os olhos novamente, ele ainda estava ali. Esperando, sem pressa, sem exigir, só presente. E aquilo mexeu mais do que qualquer palavra. Você complica as coisas, disse ela quase em um suspiro. Ele soltou uma leve risada. Eu sei. Ela balançou a cabeça tentando não sorrir, mas não conseguiu evitar completamente. E isso já dizia muito. Tá, disse finalmente, ainda com resistência, mas sem promessa. Ele assentiu.
Sem promessa, sem ilusão, sem ilusão. Ela respirou fundo e, pela primeira vez desde que tudo começou, não estava fugindo. Então começa comprando um pastel, disse, tentando trazer leveza de volta. Ele sorriu. Agora sim faz sentido. Enquanto ela preparava, o clima era outro. Mais leve, mais aberto, mas ainda carregado de algo novo. Algo que nenhum dos dois sabia onde ia dar. Mas pela primeira vez, estavam dispostos a descobrir. E naquele pequeno carrinho de pastel, no meio de uma rua quente de Fortaleza, algo recomeçava. Não como antes, mas mais verdadeiro, mais arriscado e muito mais difícil de ignorar. Porque agora, não era só curiosidade, era escolha. O 8º dia não começou leve. Mesmo com o recomeço do dia anterior, algo no ar parecia diferente. Mais pesado, como se aquela pequena felicidade tivesse sido observada e agora estivesse prestes a ser testada. Arno chegou à empresa mais cedo, mas dessa vez não foi ignorado. Os olhares eram diferentes, mais atentos, mais julgadores. Assim que entrou, percebeu 2 funcionários cochichando. Pararam no mesmo instante em que ele passou. Outro grupo, mais ao fundo, disfarçou ao vê-lo se aproximar. Aquilo não era comum. Ou melhor, não era permitido quando ele estava por perto. Arno seguiu andando mantendo a postura, mas percebeu, e não demorou muito para entender. Senhor Arno, chamou um dos diretores, com um tom mais formal que o normal. Podemos conversar um momento? Ele parou. Agora? É importante. Eles entraram em uma sala fechada. Assim que a porta se fechou, o clima mudou completamente. Precisamos falar sobre o que está acontecendo, disse o diretor direto. Arno cruzou os braços. Seja mais claro. O homem respirou fundo. É sobre você? E a moça da rua. Silêncio. Ali estava. Sem rodeio. Sem disfarce. E o que tem isso? Arno perguntou firme. O diretor trocou um olhar com outro executivo presente. Isso está sendo comentado, respondeu. E não de forma positiva. Comentado por quem? Clientes, parceiros, funcionários. Arno manteve o olhar fixo. E desde quando minha vida pessoal virou pauta de reunião, o clima ficou mais tenso. Não é pessoal quando afeta a imagem da empresa, respondeu o diretor. Aquilo irritou, mas Arno não explodiu. Ainda. Eu não estou fazendo nada ilegal, disse controlado. Não é sobre legalidade, insistiu o outro. É sobre percepção. Silêncio novamente. Mas dessa vez, carregado. Você é um homem público nesse ambiente, continuou. E estar se envolvendo com alguém naquela posição pode gerar interpretações erradas. Arno entendeu exatamente o que eles queriam dizer. E não gostou. Que posição? Perguntou com um tom mais frio. O diretor hesitou por um segundo, mas respondeu. Ela é uma vendedora de rua. Simples, mas pesado. Arno soltou uma leve risada sem humor. Entendi. Ele deu um passo para trás. Então, o problema não sou eu. Os dois ficaram em silêncio, porque não havia como negar. Isso pode prejudicar negociações, insistiu um deles. Investidores não veem isso com bons olhos. Arno olhou para os dois por alguns segundos. E naquele momento, algo dentro dele mudou. Se investidores se incomodam com isso, talvez o problema não seja ela. Ninguém respondeu, porque a resposta não era conveniente. Sem dizer mais nada, Arno saiu da sala. Mas dessa vez, não foi direto para o carrinho. Precisava respirar, precisava pensar. Porque pela primeira vez, o mundo dele estava tentando interferir em algo que ele não queria abrir mão. Do outro lado da rua, Janaína também sentia o impacto, mas de forma diferente, mais direta, mais cruel. É ela, né? Disse uma mulher bem vestida, parando em frente ao carrinho com um olhar avaliador. Janaína não respondeu. Continuou trabalhando. Aqui tá com o gringo rico, completou com um leve sorriso de canto. Outras pessoas ao redor começaram a prestar atenção. Não sei do que a senhora tá falando, respondeu Janaína, tentando manter a calma. A mulher soltou uma risada baixa. Claro que sabe. Outra voz entrou na conversa. Isso aí tá rodando na empresa toda. Subiu rápido, hein? Comentou um homem ao lado. Os olhares começaram a pesar, diferentes dos de antes. Mais duros, mais carregados de julgamento. Janaína sentiu. Cada palavra, cada olhar. Como se fossem pequenos cortes. Eu só vendo pastel, disse, firme. Respondeu a mulher. Todo mundo começa assim. Aquilo foi demais. Janaína parou. Levantou o olhar. E dessa vez, não havia sorriso. Se não vai comprar, pode sair da frente, disse direta. O clima ficou tenso, mas a mulher apenas deu de ombros. Relaxa, só tô dizendo o que todo mundo já tá pensando. E saiu, mas deixou o peso.
O silêncio depois foi pior, porque ninguém defendeu, ninguém falou nada, e isso dizia tudo. Janaína voltou ao trabalho, mas as mãos já não estavam tão firmes, o olhar já não era o mesmo. E o coração, muito menos. Minutos depois Arno apareceu, mas ao se aproximar percebeu. Na hora, algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou direto. Janaína não respondeu. Continuou mexendo no carrinho. Janaína, insistiu. Ela parou, respirou fundo e levantou o olhar. Os olhos estavam diferentes, mais duros, mais machucados. Você precisa parar de vir aqui. A frase caiu como um choque. O quê? Você ouviu? Arno deu um passo à frente. O que aconteceu? Ela riu, mas não era de humor. Era de dor. Seu mundo aconteceu. Silêncio. Ele entendeu, mas queria ouvir. Fala comigo! Ela balançou a cabeça. Não adianta. Adianta sim. Ela respirou fundo, tentando se controlar, mas não conseguiu totalmente. As pessoas falam, Arno, disse mais baixo. Olham, julgam, inventam coisa. Ele ficou em silêncio. E você acha que isso não me atinge? Ela deu um passo para trás. Eu não sou desse mundo. As palavras voltaram, mais fortes agora, mais reais. E não quero ser tratada como se estivesse tentando entrar nele do jeito errado. Aquilo doeu. Nela, mais do que ela imaginava. Eu nunca pensei isso, disse ele. Mas os outros pensam, respondeu firme. E isso já é suficiente. O silêncio caiu entre eles. Pesado. Irreversível. Então é isso? Ele perguntou. Ela hesitou, por um segundo, mas respondeu. É, simples. Mas destruidor. Arno ficou parado, sem reação imediata. Porque pela primeira vez, não havia argumento que resolvesse. Ele olhou para ela por alguns segundos, como se quisesse dizer algo, mas não disse. Apenas assentiu de leve. E se virou, dessa vez, sem insistir, sem lutar. E isso doeu mais do que qualquer discussão. Janaína observou ele ir embora. De novo. Mas agora, não era por escolha dele, e sim por necessidade dela. Quando ele sumiu na esquina, ela fechou os olhos, segurando o que podia. Porque no fundo, sabia, aquilo não tinha acabado por falta de sentimento, mas justamente por ter sentimento demais. O nono dia amanheceu pesado. Não havia mais dúvida nem expectativa. O que existia agora era consequência. Arno não voltou ao carrinho, mas também não voltou a ser o mesmo. Na empresa tudo seguia, pelo menos na superfície. Reuniões aconteciam, contratos eram discutidos, decisões precisavam ser tomadas. Só que dessa vez, havia algo faltando. A presença dele. Fisicamente ele estava ali. Mas sua atenção? Não. Senhor Arno, precisamos da sua aprovação final, disse um dos executivos, tentando manter a formalidade. Ele olhou para os papéis à sua frente. Depois desviou o olhar. Depois vemos isso. A resposta veio automática. Sem peso, sem convicção. Os diretores trocaram olhares discretos. Aquilo já estava ficando evidente. Isso é importante, insistiu o homem. Arno se recostou na cadeira. Tudo aqui é importante. O tom não foi agressivo, mas também não foi o de sempre. Era vazio, e isso assustava mais. Do outro lado da cidade, Janaína também não estava bem. Mas, diferente dele, ela não podia se dar ao luxo de parecer distante. A vida dela exigia presença, exigia força, exigia continuar. Mesmo quebrada por dentro, o carrinho estava lá. O movimento também. Clientes indo e vindo. Mas o sorriso, não. Ela fazia o básico. Respondia o necessário. E evitava pensar. Mas não conseguia evitar lembrar. Cada canto parecia carregar um momento. Cada pausa. Um silêncio que antes era preenchido. E isso pesava, mais do que ela queria admitir. Janaína, capricha no meu aí, disse um cliente tentando puxar assunto. Ela assentiu sem olhar. Tá bom. Simples. Direto. Sem energia. Sem vida. Aos poucos as pessoas começaram a perceber. Mas ninguém perguntava. Porque no fundo, todo mundo já sabia o motivo. E isso só piorava. Enquanto isso, Arno caminhava sozinho no estacionamento da empresa. O celular na mão. Uma decisão travada. Ele abriu a tela. Fechou. Abriu de novo. Como se estivesse tentando criar coragem para algo simples. Mas que não era. Porque não se tratava de ir até lá. Se tratava de enfrentar tudo que vinha junto. Os julgamentos. A pressão. As consequências. E pela primeira vez, ele não sabia se estava disposto. Ou melhor, sabia, mas precisava assumir. Ele respirou fundo, guardou o celular e entrou novamente. Mas algo já estava decidido dentro dele. Só faltava o momento certo. No fim da tarde, Janaína começou a guardar as coisas. O movimento tinha diminuído.
O silêncio voltava aos poucos. E com ele, os pensamentos. Ela tentou não olhar para a esquina. Mas olhou. Vazia. De novo. Você sabia que ele foi embora? Comentou um homem que passava. Ela parou. Quem? O americano, respondeu casual. Ouvi dizer que cancelou umas reuniões, mas parece que vai voltar para os Estados Unidos. Aquilo atingiu. Forte. Mas ela não demonstrou. Ah, disse apenas. O homem seguiu o caminho, mas deixou aquilo no ar. Janaína ficou parada por alguns segundos, processando, sentindo, mas não reagindo. Porque no fundo, ela sabia que isso podia acontecer. Sempre soube, e foi exatamente por isso que tentou impedir. Mas saber não doía menos. Ela terminou de arrumar tudo em silêncio, mais rápido que o normal, como se quisesse sair dali, como se aquele lugar, que antes era rotina, agora fosse lembrança. Quando começou a empurrar o carrinho para ir embora, ouviu uma voz. Janaína. Ela congelou. Por um segundo. Talvez 2. Porque aquela voz, ela reconheceria em qualquer lugar. Virou devagar. E lá estava ele. Mas não como antes. Sem terno. Sem postura de executivo. Sem distância. Apenas Arno. Parado ali. Com um olhar que dizia mais do que qualquer palavra. Você ainda está aqui? Ela disse, quase em um sussurro. Ele deu um leve passo à frente. Eu precisava vir. O coração dela acelerou. Contra a vontade. Contra a razão. Para quê? Perguntou, tentando manter firmeza. Ele respirou fundo, como se tivesse ensaiado aquilo 1000 vezes. E mesmo assim não fosse suficiente. Para não ir embora assim. Silêncio. O mundo ao redor parecia distante. Eu não posso fingir que isso não aconteceu. Continuou. Porque aconteceu. Ela desviou o olhar por um instante, tentando se proteger, mas não conseguiu totalmente. Você devia, disse mais baixo. É mais fácil. Ele negou com a cabeça. Não para mim. A sinceridade na voz dele quebrou parte da resistência, mas não toda. E depois? Ela perguntou. Você vai embora do mesmo jeito? Ele não respondeu de imediato, porque aquela era a verdade, mas não era toda a verdade. Talvez, disse finalmente. Mas eu não quero sair daqui carregando um e se. Aquilo ficou no ar, pesado. Real. Janaína olhou para ele. De verdade. Sem fugir, sem disfarçar. E naquele momento, viu algo que não tinha visto antes. Não era só interesse. Não era só curiosidade. Era escolha. E isso mudava tudo. Você complica tudo de novo, disse ela quase sem força. Ele deu um pequeno sorriso triste. Eu sei. Silêncio. Mas agora, diferente. Mais aberto. Mais vulnerável. Eu não prometo nada, ela disse firme. Nem futuro, nem final feliz. Ele assentiu. Eu também não. Mais silêncio. Mas dessa vez, não afastava. Aproximava. Então por que você veio? Ela perguntou. Ele respondeu sem hesitar. Porque você vale a pena. Simples. Direto. E impossível de ignorar. Os olhos dela se encheram levemente. Mas ela não deixou cair. Não ali. Não naquele momento. Você não devia dizer isso, murmurou. Mas é verdade. Ela respirou fundo, sentindo tudo de uma vez. Medo, vontade, dúvida e algo mais forte que tudo isso. Ele deu mais um passo. Agora mais perto. E você também pode me machucar? Ela não respondeu, porque sabia que era verdade. E pela primeira vez, não tinha certeza se queria fugir disso. O silêncio entre eles não era mais um muro. Era um espaço. Um espaço onde algo podia nascer, ou acabar de vez. Mas, naquele instante, nenhum dos dois saiu. E isso já dizia tudo. Porque mesmo com medo, mesmo com tudo contra, eles estavam ali, de novo, escolhendo, sentir. O dia amanheceu diferente. Não pelo céu que continuava o mesmo. Não pelo movimento da cidade, que seguia seu ritmo de sempre. Mas por dentro deles. Porque depois daquela noite, nada mais podia voltar a ser como antes. Arno não dormiu. Ficou horas olhando para o teto do quarto do hotel, revivendo cada palavra, cada silêncio, cada olhar. Não era dúvida. Era consciência. Ele sabia exatamente o que sentia. E pela primeira vez na vida, sabia também o que estava prestes a perder. Do outro lado da cidade, Janaína também não conseguiu dormir. Mas o motivo era outro. Ela não estava pensando no que podia ganhar, mas no que podia dar errado. Porque para ela, amar nunca foi leve. Sempre teve preço. E no fundo, ela tinha medo de pagar de novo. O sol começou a subir e, com ele, a realidade. Arno se levantou decidido, sem hesitar, sem pensar 2 vezes. Pegou o celular. Ligou para sua equipe. Cancela tudo. Do outro lado, silêncio. Senhor Arno. Tudo o quê?
Reuniões, viagens, o voo de volta. Outro silêncio. Mais pesado. O senhor tem certeza? Ele respirou fundo, olhou pela janela e respondeu. Pela primeira vez, eu tenho. Desligou, simples assim. Sem volta, sem plano B. Enquanto isso, Janaína já estava no carrinho. Mas diferente dos outros dias, ela parecia mais quieta, mais fechada. Como se estivesse tentando se proteger de algo que ainda nem tinha acontecido. Porque no fundo, ela sabia que aquele dia ia decidir tudo. O movimento começou. Clientes chegaram, mas ela mal percebia. Sua mente estava longe. Até que alguém parou na frente dela. Um pastel, por favor. Ela reconheceu a voz antes mesmo de olhar. E quando olhou, lá estava ele, de novo. Mas dessa vez, diferente de todas as outras. Você voltou, ela disse sem esconder a surpresa. Ele assentiu. E não vou embora. Silêncio. Pesado. Como assim? Ela perguntou, tentando entender. Ele chegou mais perto, sem pressa, sem medo. Eu cancelei tudo. Aquilo não parecia real. Arno! Você tá falando sério? Tá. Ela balançou a cabeça incrédula. Você não pode fazer isso. Já fiz. Simples. Direto. Irreversível. Por quê? Ela perguntou quase em um sussurro. Ele não desviou o olhar. Por você. Aquilo atravessou qualquer defesa que ela ainda tinha. Mas ao invés de alívio, veio medo. Não fala isso, ela disse, a voz falhando. Você não pode colocar tudo em mim. Eu não tô colocando. Ele respondeu. Eu tô escolhendo. Silêncio. Mas agora, mais intenso. Você tem uma vida inteira lá. Ela continuou. Dinheiro, empresa, futuro. Ele interrompeu com calma. E o que adianta tudo isso? Se eu não tiver coragem de viver o que importa? A pergunta ficou no ar. Sem resposta fácil. Sem saída confortável. Janaína sentiu os olhos marejarem. Mas dessa vez, não segurou. Uma lágrima desceu. Você não entende? Ela disse. O mundo não é justo com gente como eu. Ele deu mais um passo. Então deixa eu ser. Ela o olhou, confusa. Como assim? Eu não posso mudar o mundo. Ele disse. Mas posso escolher como eu vou viver nele. Aquilo desmontava qualquer argumento lógico. Porque não era lógica. Era sentimento. E isso, ela não sabia como enfrentar. E quando isso acabar? Ela perguntou, quase implorando por uma razão para fugir. Quando você cansar? Quando perceber que errou? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Mas não fugiu. Aí eu vou sofrer. Simples. Cru. Honesta. Ela arregalou levemente os olhos. Você fala isso como se fosse nada. Ele sorriu de leve. Triste. Não é nada. Mas é melhor do que viver sem tentar. O coração dela disparou. Porque no fundo, era isso que ela sempre quis ouvir. Mas nunca acreditou que alguém diria. Você está disposto a perder tudo? Ela perguntou. Ele respondeu sem hesitar. Se for para não te perder. Sim. Silêncio. Total. O barulho da rua parecia distante. O tempo, lento. Você vai se arrepender, ela disse mais baixo. Talvez. Vai doer. Eu sei. Vai ser difícil. Eu sei. Ela respirou fundo, olhando para ele, de verdade, como nunca antes. Então por que você ainda está aqui? Ele deu um último passo, agora tão perto que não existia mais distância, e respondeu. Porque você também tá. Aquilo acabou com tudo, com o medo, com a resistência, com a dúvida. Porque pela primeira vez, ela não estava fugindo, e ele também não. Janaína deixou o pano cair da mão, sem perceber, sem se importar, e apenas ficou ali, sentindo. Eu tenho medo, ela disse finalmente. Ele assentiu. Eu também. Mas eu quero tentar. A voz saiu baixa, quase quebrada, mas real e suficiente. Arno sorriu. Não um sorriso grande, mas verdadeiro. Então a gente tenta. Simples assim. Sem promessas, sem garantias, mas com coragem. E naquele instante, no meio de uma calçada comum, em frente a um carrinho de pastel, um milionário e uma vendedora não escolheram um final perfeito. Escolheram algo mais difícil, mais incerto, mais real. Um começo. E às vezes, é isso que faz uma história ser inesquecível. Porque não é sobre ter tudo. É sobre escolher quem vale tudo. Se você chegou até aqui, comenta de onde você está assistindo.